Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala galera, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje vamos para mais um vídeo aqui falando de Crespo, falando do pós-jogo do São Paulo e também falando dos lesionados, principalmente o Léo aí que saiu ontem antes de começar a partida. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vídeo todos os dias aqui falando do nosso Tricolor com as notícias atualizadas do nosso São Paulo e já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui na plataforma do YouTube. O link do meu site para você comprar a sua camisa de time, também todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram, além do link para você participar do nosso sorteio em parceria com o Fala Pedrinho, estarão aí na descrição. Então segue a gente, participa do sorteio, não perde essa oportunidade, beleza? Vamos começar falando aqui a respeito do Crespo. Isso porque ontem, mais uma vez, ele não treinou o São Paulo, que ficou no comando do Branda. Só lembrando para vocês, aquela primeira vez que o Crespo não comandou o time, quem comandou foi esse auxiliar técnico, o Crespo não estava com Covid, tá? Foi apenas uma precaução do clube. Ontem, no entanto, ele estava com Covid e ele está afastado até que melhore da doença. O Crespo e todo o elenco do São Paulo foram vacinados a primeira dose contra o vírus. E isso não quer dizer que eles não pegarão o vírus depois da primeira vacina, né? Depois da primeira dose. Isso só diminui as possibilidades deles pegarem o vírus. Ao que tudo indica, o Crespo pegou isso antes até de ser vacinado. Então, segue isolado o Crespo, não deve comandar o São Paulo nos próximos jogos e quando ele já estiver melhor, quando já cumprir aí esse período de quarentena, ele volta a treinar o Tricolor. Agora falando do jogo em si, o Reinaldo ontem seria o lateral e o Léo zagueiro. Porém, antes do jogo, antes de começar o jogo, depois de já ter saído da escalação, o Léo teve um probleminha ali e foi retirado. O Reinaldo passou para a zaga e o Wellington começou o jogo como titular do São Paulo contra o Ceará. Ontem nosso trio de zaga tava, cara, inspirado, né? Bruno Alves ali junto com o Diego Costa, simplesmente aberração. No lance do gol do Ceará, o Bruno Alves, primeiro ele desaba, depois ele alcança o atacante do Ceará ali, o Saulo, se eu não me engano, ele leva uma caneta e fica observando o cara chutar umas 3 vezes no gol, o Volpi defender e o atacante ficar livre novamente para marcar. Bruno Alves foi uma lástima no jogo de ontem. O Diego Costa é outro que, cara, eu já nem sei porque tanta oportunidade pro Diego Costa, ele não vai rolar. Talvez com o primeiro volante, que é a posição de origem dele, uma posição completamente diferente, que ele teria outra responsabilidade, talvez. Mas como o zagueiro já deixou claro, não é nível de São Paulo, é nível de, cara, time de Série B. Eu, sinceramente, para resolver esses problemas, o elenco do São Paulo de forma mais barata possível faria o seguinte: testaria o Diego Costa de volante, de primeiro volante. Caso ele não der certo, não tem jeito, vai ter que ir no mercado para trazer um primeiro volante. Traria o Maicon, tá? Eu já falei pra vocês que aquele pedido de R$1 milhão de salário por mês é mentira. O pedido também que divulgaram de 770 mil por mês também é mentira. O Maicon pediu 400 mil pra ser jogador, pra assinar com o São Paulo, já que o São Paulo não teria que pagar taxa nenhuma de transferência. Porém, a negociação não deve seguir, porque o São Paulo queria oferecer pro cara 200 mil, o mesmo salário que o Sabino pediu para jogar no São Paulo. E aí, com todo respeito à diretoria do São Paulo, mas com 200 mil você não resolve problema nenhum. Você traz qualquer cara meia boca, mas você não resolve o problema. Esse valor de 400 mil pro Maicon, podendo ser 300 mil e mais 100 de produtividade, é um valor ótimo para trazer o zagueiro e resolver esse lado da zaga do São Paulo. Em relação ao centroavante, eu subiria o Facundo Milan. É a mais barata solução. Ah, o cara não tá pronto. Ah, o cara vai ser queimado pela torcida. Irmão, se não tem como contratar, sobe o cara, não tem jeito, não tem saída. Não é o ideal? Não é o ideal, mas é o jeito. Eu te garanto que pior do que o Pablo ele não é. O São Paulo empata ali no começo do segundo tempo, um gol em que o Éder chuta, o goleiro defende, sobra no zagueiro e entra, né, bate ali no Gabriel Dias e entra, aí o São Paulo empata. O São Paulo teve a chance de virar uma jogada ali com o Wellington, que passa pelo Vitor Bueno, passa pelo Éder e ninguém completa. O São Paulo precisou um pouco mais de competência, precisou de um pouco mais de capricho, de vontade
de vencer ele no segundo tempo. Já o Richard, o goleiro do Ceará, né, que se destacou ontem, fez belas defesas, ele passou aqui pelo São Paulo e foi dispensado. Hoje seria um goleiro perfeito para ser ali o reserva do Thiago Volpi, porque ele é muito melhor do que o Lucas Perry. Falando também em goleiro, o Felipe Alves, que eu curto pra caramba, ontem fez mais uma defesa espetacular. Ele pegou o pênalti do Diego Souza, cara. Eu nunca vi um goleiro pegar um pênalti daquele. O Diego Souza bateu alto e na bochecha da rede e ele foi buscar. Realmente a defesa milagrosa de pênalti. Mais uma vez mostrando que tem nível para o São Paulo e que deveria estar jogando aqui. É um goleiro que para mim é melhor que até o próprio Thiago Volpi. Mas ele sofre muito preconceito porque joga no Fortaleza. É só esse o preconceito da galera. Joga em time pequeno. E ontem nós tivemos mais uma bizarrice no jogo. Todos os jogadores titulares do São Paulo foram a campo com a camisa normal, tá? E aí você tem o patrocínio do Cimento Cauê aqui nas mangas e o Gazinho atrás. Os jogadores titulares foram apenas com isso. Já os reservas, como o Pablo, mas se eu não me engano o Bruno Alves também tinha a camisa desse jeito, entraram com a camisa com um sócio torcedor aqui no meio. Aí ficaram vários jogadores sem nada no meio e alguns jogadores com um sócio torcedor aqui no meio. É um negócio simples, mas é de um descuido gigantesco, de amador. Isso não pode acontecer no time profissional. O São Paulo ontem necessariamente não poupou para jogar contra o Corinthians na quarta. Não foi exatamente por isso. O São Paulo poupou porque os jogadores do São Paulo estavam com perigo de se lesionar. O Luan voltou recentemente e você tem que ter cuidado quando o cara volta assim, de já colocar ele numa partida inteira. O Benítez voltou de lesão, jogou ali 2 jogos entrando durante a partida, mas também tem que ter esse cuidado porque ele tem um histórico de lesão muito grande. O Rigoni foi pela sequência de jogo, cara. Desde que chegou ao São Paulo, jogou todos os jogos e sentiu no último jogo contra o Cuiabá. Então foi mais uma precaução do São Paulo para não perder esses atletas para o jogo importante que é contra o Corinthians, que, cara, vale os mesmos 3 pontos do que o jogo contra o Ceará. Mas o São Paulo, além de poder vencer o Corinthians na arena, que é um tabu que a torcida se incomoda, é o jogo ideal para o São Paulo subir a confiança e realmente startar aí no Campeonato Brasileiro. Eu não teria poupado, tá? Realmente eu acho que o São Paulo não tá podendo escolher os riscos que tem que correr, mas eu compreendo que realmente vencer o Corinthians nesse momento daria uma melhora na autoestima que é importante para a temporada. Em relação aos quebrados e aos desfalques, o Arboleda poderia ter voltado para casa ontem, porém o Equador se classificou e vai pegar a Argentina. Se eles forem eliminados pela Argentina, o que é possível, né? Não vou falar provável, porque a Argentina passa muito vexame em torneio de seleção. Então, possivelmente, o Arboleda volta depois de ser eliminado pela Argentina, então logo ele já está de volta. O Miranda segue na fisioterapia. A depender da evolução dele durante a semana, talvez ele jogue no domingo. Se ele não melhorar, ele só joga depois do domingo, no outro jogo pós-domingo. O Benítez, o Luan e o Rigoni, como foram poupados e entraram apenas no segundo tempo de ontem, estão à disposição, tudo ok, vão jogar contra o Corinthians. Em relação ao Léo, que me preocupa muito, porque o São Paulo todo jogo tá tomando gol por erro lá na zaga, o Léo teve algo leve, por isso o São Paulo teve a precaução em tirar ele do jogo para não piorar. Ainda é dúvida para o jogo contra o Corinthians, mas ele pode ser que jogue sim o clássico contra o Corinthians no meio de semana. O São Paulo, para mim, tem que resolver para ontem esse problema da zaga, cara. Realmente nós estamos perdendo muitos pontos por causa disso. E, cara, pelo menos o Miranda e o Arboleda aí, pelo menos só domingo. No próximo jogo não vai ter. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O vídeo todos os dias aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo.